Olá, eu sou Maurício Santos e esse é o canal Direito em Empresa. As pequenas empresas estão desaparecendo. Antes da gente começar a falar sobre isso, se inscreva no canal, acione o sininho e todas as vezes que tiver novidade você vai ser avisado. As pequenas empresas estão desaparecendo, estão derretendo. Mais de 700 mil pequenas empresas fecharam as portas até meados de junho. Esse número é assustador, esse número é muito elevado. Dentre essas empresas, mais de 200 mil foram empresas de varejo. O que levou essas empresas a fecharem as portas? O principal motivo é a falta de capital. Essas empresas não têm dinheiro. O fato de estarem fechadas esse tempo todo consumiu todo o capital que essas empresas possuíam para poder enfrentar o seu dia a dia, que já não era muito, né? Nós já falamos em vídeos anteriores por quanto tempo essas empresas teriam capital, por quanto tempo essas empresas sobreviveriam fechadas, sem ter faturamento. Outro ponto foi a falta de socorro. O socorro não veio. E quando ele supostamente veio, ele chegou muito tarde. As empresas já não tinham como sobreviver. E continuam vivendo esse dilema. As empresas estão indo buscar as supostas linhas de crédito que o governo disponibilizou. O governo disponibilizou isso através de bancos privados. Os bancos privados, para liberar as linhas de crédito, exigem garantias que o varejista, o pequeno empresário, já não tinha, porque ele já vinha consumindo isso. Nós não estamos vivendo num país em que, antes do que vem acontecendo dessa crise, a coisa já era bacana. Não! A dificuldade era muito grande e as empresas não tinham onde se socorrer. Já esgotaram todas as suas possibilidades de crédito. Pois bem, o governo liberou as linhas de crédito, através de bancos privados que faziam exigências que as empresas não tinham a menor condição de cumprir. Um outro motivo, o dinheiro é muito caro. É uma falácia que os juros estão baixos, que os juros são subsidiados. Não existe isso. O juro é muito elevado. As empresas não têm como pagar. E aliado a tudo isso, a falta de faturamento, a falta de entrada de capital, as empresas com pouquíssimos estoques, enfim, isso levou ao fechamento dessas 700 mil pequenas empresas até meados de junho. Esse número deve ter se agravado e muito, sendo que dessas, mais de 200 mil foram varejistas. E os varejistas continuam enfrentando inúmeros problemas porque as lojas estão abrindo por períodos muito curtos, os shoppings não estão funcionando na sua plena capacidade. O que pode ocorrer? Tem socorro jurídico? Tem. Tem uma lei de recuperação e falência voltada especialmente para o pequeno, que precisa fazer uso disso. Só que isso é uma mudança cultural imensa no momento em que ele está vivendo o olho do furacão. O pequeno empresário está no olho do furacão. Ele já morria de medo de ter que se socorrer juridicamente, porque ele sempre acha que o socorro jurídico é muito caro. E aí ele se depara diante de uma crise desse tamanho, sem crédito, e ainda tendo que pensar numa lei de recuperação e falência que ele nunca ouviu falar. Mas eu afirmo, ela é possível e tem que usar. Porque ela pode ser a salvação, sim, para conseguir passar por essa crise. Mas o que impede? O medo, o desconhecimento, o medo de ser um processo muito caro, mas tudo isso vai ter que ser rompido às pressas para poder chegar à solução. É preciso salvar as pequenas empresas, porque são elas quem mais empregam no Brasil. Se a gente não salvar as pequenas empresas, o índice de desemprego vai ser astronômico, como nunca antes visto, e vai ser difícil recuperar. Avaliem o vídeo, compartilhem com todos que vocês gostariam que vissem esse vídeo. Façam seus comentários, querendo saber sobre recuperação. Faça o comentário, vamos discutir, vamos participar. E vamos juntos até o próximo.